Saudações gamers e sejam muito bem-vindos a um novo episódio aqui no Retro Raider. Ora, esta semana temos um dos maiores lançamentos do ano. Eu diria talvez o maior lançamento do ano para fãs de RPGs. E não estou a falar de um videojogo. Dungeons & Dragons, é verdade, a nova edição que não é bem uma nova edição, teve lançamento esta semana. Para contextualizar a coisa e para tentar explicar da melhor maneira possível àqueles que não acompanham de perto as notícias de Tabletop RPGs, mais concretamente Dungeons & Dragons, o que acontece é que este ano nós vamos ter, digamos, uma revisão das regras de quinta edição de D&D, que é a edição atual, que foi lançada em 2014. Em Dungeons & Dragons nós temos 3 livros de regras base, sendo o primeiro o Player's Handbook. Este é o livro que contém, digamos, as regras principais do jogo. É neste livro que nós temos as raças, as classes. É aqui que nós temos todos os ingredientes e itens para criarmos personagens. No fundo, este é o livro que nos ensina a jogar o jogo. Depois temos o Dungeon Master's Guide, como o nome sugere. Este é um livro mais direcionado para os Dungeon Masters, ou mestres de jogo. Aqui nós temos várias dicas e temos também alguns exemplos de world building. Temos também várias diretrizes para criarmos artefactos mágicos, como desenhar aventuras, etc. Por último, temos o Monster Manual, que é nada mais nada menos do que um compêndio de criaturas fantásticas para nós podermos trazer para a mesa. Estes livros, por norma, são lançados com um intervalo de tempo, sendo que o Player's Handbook foi aquele que foi lançado esta semana. Em novembro vamos ter o Dungeon Master's Guide e depois, para o início do ano que vem, vamos então ter o Monster Manual. Como eu disse, isto não é uma nova edição, isto não é uma nova versão do jogo, nada disso. No fundo, o que nós temos aqui é, digamos, um reescrever das regras de quinta edição. Houve ali algumas coisas alteradas, muitas foram melhoradas. Temos também ali alguns ajustes no que toca a classes, etc. Esta edição vem também marcar o aniversário de Dungeons & Dragons, mais concretamente o 50º, é verdade, 50 anos de D&D. O jogo que foi originalmente criado na década de 70, em 1974, e que continua bem vivo e, para falar a verdade, mais popular do que os seus primórdios. Nunca tivemos tantos roleplayers, nunca tivemos tantas pessoas a jogar Dungeons & Dragons como agora. Eu já estive a dar uma espreitadela no novo Player's Handbook, gostei daquilo que vi. Novamente, isto é o mesmo jogo que foi lançado há 10 anos atrás, tem ali algumas melhorias, é 100% retrocompatível, chamemos assim, portanto, para aqueles que quiserem continuar a utilizar o material que têm vindo a utilizar de quinta edição, vocês podem perfeitamente, mesmo que o vosso grupo não vá mudar já para estes novos core books, não há problema nenhum, vocês podem perfeitamente jogar com aquilo que tinham antes. Isto, digamos que é apenas um novo lançamento das regras. Eu acho que as coisas estão mais bem explicadas, na minha opinião, e temos muito material para ler. Estes livros vão ser consideravelmente maiores que os antigos. Eu acho que o Player's Handbook tem mais qualquer coisa como mais 70 páginas, 80 páginas, qualquer coisa assim. Mas este vídeo não é para falar do novo Player's Handbook. Este livro não é uma preview ou uma review, nada disso. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Dungeons & Dragons, principalmente se vocês estão a começar ou se têm curiosidade em começar a jogar este RPG magnífico, eu tenho uma série que lancei este ano, precisamente a ensinar o pessoal a jogar D&D. Estamos a falar de 4 episódios, mais ou menos 2 horas no total. Eu vou deixar o vídeo aí em baixo. Vocês ali têm o básico para começarem a jogar Dungeons & Dragons se quiserem. Este vídeo é mais para falar um pouco sobre a comunidade de D&D em Portugal, mais concretamente a comunidade que está a começar a surgir. E eu queria também fazer aqui um pouco o contraste de como foi para mim quando comecei a jogar e onde o jogo está atualmente, novamente, aqui em Portugal. Com isto também não quero estar a dizer que Dungeons & Dragons é o melhor sistema de RPG de mesa. O meu objetivo não é estar a impingir nada disso, malta. Nos dias de hoje o que não falta são ofertas, ainda bem que as há, mas D&D para mim é realmente um jogo especial. E uma coisa é certa, é o avô dos RPGs. Foi o jogo que realmente criou isto tudo que nós temos hoje em dia. O meu percurso com RPGs já vem de muito atrás. Antes de eu saber sequer o que era D&D. Eu comecei com os livros das Aventuras Fantásticas, aqueles livros
clássicos de Lombada Verde, que eu já falei várias vezes aqui no YouTube, no meu TikTok. Quando eu comecei a ler, quando eu aprendi a ler, e quando comecei a fazer contas na escola, etc., foi mais ou menos na altura em que eu comecei a ler estes livros. Ora, eu nunca fui um grande leitor, mas eu sempre gostei de fantasia, sempre gostei de universos fantásticos, e estes livros eram super apelativos porque não só tinham ali uma componente didática, mas eram no fundo jogos em forma de texto, porque nós acabamos por controlar a aventura. Fazíamos escolhas, tínhamos status, tínhamos equipamento, tínhamos uma aventura, uma narrativa, e nós realmente sentíamos o herói naquela história, não era propriamente como um livro normal. Depois, quando eu comecei a entrar no mundo dos videojogos, comecei a jogar coisas como Darkstone Evil Brains, o Diablo, Final Fantasy VII foi o jogo que me abriu as portas aos JRPGs, os RPGs japoneses. Portanto, eu sempre fui um curioso por RPGs. Mais tarde, isto ali em 2006, 2007 mais ou menos, foi quando eu comecei a jogar World of Warcraft. Na altura tinha uma namorada que também era fã do WoW, tinha um grupo de amigos com quem nós jogávamos todas as noites, nós vínhamos da escola e ficávamos a jogar World of Warcraft em servidores de roleplay. Portanto, esse jogo durante uns tempos digamos que ocupou um grande espaço da minha vida. E dois grandes amigos que eu tinha na altura, e ainda tenho felizmente, ainda fazem parte da minha vida, o Mário e o Ferry. Estes eram os amigos com quem eu falava sobre videojogos, com quem eu jogava World of Warcraft, era o pessoal com quem eu ia a concertos de metal, portanto nós partilhávamos estes gostos e tínhamos realmente esta paixão por RPGs. E Dungeons and Dragons na altura era algo que nós ouvíamos falar, tínhamos curiosidade, mas nós não sabíamos bem o que era. Atenção que estamos a falar aqui na cena RPG em Portugal em 2007. Eu não estou a dizer que não havia uma cena, atenção, mas a informação não circulava tão rápido como nos dias de hoje. Nós não tínhamos os grupos de Facebook que temos hoje em dia. Na altura, muito sinceramente, eu acho que ainda não tinha Facebook, tinha o Wi-Fi e tinha o MySpace. Isto faz-me sentir velho e nostálgico, mas é o que era. Não tínhamos os eventos que temos hoje em dia, não tínhamos tantas lojas e a maior parte das lojas que tínhamos, o grosso sempre foram os trading card games. Continuam a ser o forte cá em Portugal, sim. Mas na altura havia realmente muito pouco de RPGs de mesa. Portanto, nós queríamos descobrir um pouco o que era isto de Dungeons and Dragons, de maneiras que fomos à loja Arena de Vir, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, a de Vir, aqui de Lisboa. Na altura, isto era a loja antiga. Atenção, não é a loja que eles têm atualmente ali para o lado de Entre Campos, ainda era a loja antiga deles, no espaço antigo. Nós fomos lá os três completamente às cegas, já conhecíamos a loja, obviamente, eu já lá tinha ido algumas vezes jogar Magic, já tinha comprado algumas coisas, etc. Mas lá está, Dungeons and Dragons era algo com o qual eu nunca tinha tido contacto. De maneiras que fomos falar com o dono da loja, o Sr. Paulo, e nós nem fomos numa de comprar logo as coisas, nós fomos pura e simplesmente colocar questões, tentar descobrir, tentar, digamos ali, encontrar uma porta que nos pudesse iniciar neste hobby. E o pessoal de Devir foi impecável connosco. O Paulo ele explicou-nos o básico do jogo. Na altura estávamos na terceira edição, aliás, edição 3.5. Foi uma fase parecida com aquela que nós estamos a viver de momento no jogo, porque a edição 3.5, lá está, não foi uma nova terceira edição, foi, digamos, uma continuação da terceira edição de D&D, que na altura era uma edição que teve muito sucesso nos Estados Unidos, etc. Cá em Portugal, lá está, a cena ainda estava a começar, chamemos assim, mas foi aí que nós começámos, foi realmente com a edição 3.5. Foi aí que aprendemos os conceitos básicos do que era um mestre do jogo, o que era um Dungeon Master, como criar os personagens, etc. Mas obviamente que nós já tínhamos esta bagagem toda dos RPGs, portanto nós percebíamos a linguagem, não é? O que é que era um Spellcaster, o que é era um jogador mais furtivo, o que era um Rogue, o que eram os guerreiros, etc. Portanto, nós já tínhamos essas noções de atributos, de skills, magia e obviamente que todo o setting, não é? Nós crescemos com fantasia medieval. Eu vi o Senhor dos Anéis no cinema. Eu cresci a ver filmes clássicos de Sword and Sorcery, como o Excalibur, por exemplo, Conan the Barbarian. Portanto, nós percebíamos a linguagem, só não sabíamos era jogar o jogo. Na altura, entre os três, nós comprámos um set base de 3.5, que vinha com o Player's Handbook, vinha com alguns tiles, vinha com 10 miniaturas, um set de dados, depois comprámos mais dados extra também, vinha ali com uma aventura já feita e foi assim que nós começámos a jogar a D&D.
feia e porcamente. Na altura não fazíamos mínima ideia do que estávamos a fazer, mas entre os três lá fomos começando a aprender sobre a cena. Ora, os anos passaram, esses meus dois amigos, nós deixámos de jogar como jogávamos antes. Houve uma altura onde nós todos os fins de semana praticamente jogávamos. E de maneiras que eles começaram a trabalhar, o Mário na altura foi para a faculdade, etc. E eu, digamos que mantive essa chama, essa curiosidade. E tentei ao máximo que pude acompanhar o hobby. Aqui se calhar já estamos a falar de 2009 mais ou menos. Aqui já estávamos na 4ª edição do jogo, que é considerada a Ovelha Negra. Não foi assim uma edição propriamente muito aclamada. Não que o sistema fosse mau, mas na altura eu acho que foi uma tentativa da Wizards of the Coast tentar captar ali um pouco, tentar agarrar ali a fatia de mercado dos MMOs e trazer isso para o jogo de mesa. Na minha opinião não resultou muito bem. Na altura eu cheguei a correr alguns jogos para amigos. Quando eu comecei a namorar com a minha namorada, eu cheguei a fazer algumas solo adventures para ela, portanto era só eu e ela a jogar. Em 2009 ainda não tínhamos o Iberanime, não tínhamos a Lisboa Games Week, não tínhamos Comic Con, portanto não tínhamos estes eventos que temos nos dias de hoje que conseguem aglomerar, não é? Conseguem fazer estas comunidades convergir, onde nós temos trading card games, temos RPGs de mesa, temos videojogos, temos cosplay. Na altura, a cena dos eventos cá em Portugal era realmente uma coisa muito pequena. Quando haviam eram coisas mais locais, lojas, etc. E digamos que os hobbies não cresciam, ou melhor, não chegavam a toda a gente. Cheguei a jogar algumas vezes em loja, mas era tudo one shot. Criava uma personagem que depois acabava só por usá-la uma ou duas sessões. Isto tudo para dizer o quê? Era difícil encontrar pessoal que quisesse jogar D&D. Sai a 5ª edição, tecnicamente a atual, 2014, e aqui já se tinha dado o boom das redes sociais, não é? O pessoal já andava no YouTube, mais internacionalmente falando, não é? Canais norte-americanos principalmente, a fazer reviews de Dungeons and Dragons. Foi mais ou menos nesta altura, eu diria ali 2015, acho eu, que começamos a ter o Critical Role. Antes disso já tínhamos os Acquisitions Incorporated, portanto já havia mais alguma awareness, chamemos assim, da cena de D&D. Eis que acontece Covid-19, confinamento, o pessoal está todo em casa e dá-se este boom do pessoal começar a jogar Dungeons and Dragons. Eu acho que isto se calhar foi transversal. No mundo inteiro, mas cá em Portugal houve realmente um boom e sentiu-se isso. Começaram a surgir projetos de Dungeons and Dragons, começaram a aparecer ali alguns criadores de conteúdo a falar de D&D, depois do sucesso de Stranger Things, e já um pouco antes com Big Bang Theory, o jogo ficou ainda mais popular. Depois, quando acaba o confinamento e voltam os eventos, eu começo a ver mesas de roleplay no Iberanime, Lisboa Games Week, um pouco por todo lado. As lojas de trading card games e de mangás, etc., que na altura só tinham assim um cantinho com 2 ou 3 livros de Dungeons and Dragons e 1 ou 2 packs de miniaturas. Hoje em dia nós vamos a qualquer loja e temos uma parede bem generosa com livros, com jogos de tabuleiro de Dungeon Crawlers, por exemplo, miniaturas de Dungeons and Dragons, sets de dados, etc. E nos dias de hoje, 2024, 17 anos depois de eu ter começado a jogar, o que não falta é pessoal a querer jogar D&D. De maneiras que eu acho que esta nova fase do jogo é sem dúvida alguma a fase mais enriquecedora para mim. Porque aquilo que eu agora estou a viver neste hobby com 36 anos era aquilo que eu queria ter vivido quando tinha 20. Porque hoje em dia há uma cena, há uma comunidade. Nós temos malta a fazer sessões online, temos malta a fazer sessões de Dungeons and Dragons em eventos, temos grupos de Dungeons and Dragons em lojas, temos lojas a promover eventos, temos grupos de LARPing, temos também alguns criadores de conteúdo que já começam a desenvolver os seus próprios produtos dentro do hobby. Porque quando eu comecei a jogar com a edição 3.5, era realmente avassalador, e principalmente essa edição era uma edição complexa, havia muito texto, havia muito cálculo, etc. A 4ª edição, digamos que quase que me passou ao lado,
e eu não senti que houvesse assim um lançamento propriamente. Havia apenas os vídeos que eu via online das Gen Cons, etc. E era algo que eu falava só com 2 ou 3 amigos que também tinham curiosidade. Mas nesta edição não. Esta edição eu tenho visto o pessoal a falar online. Vejo a comunidade cá em Portugal a crescer cada vez mais. Vejo malta que acompanha os meus conteúdos a terem interesse e a colocar-me perguntas sobre D&D, onde jogar, como jogar, o que comprar. E daí o objetivo deste vídeo. Este é o meu propósito, é mesmo espalhar a palavra. Eu não sou a pessoa mais entendida de D&D, nada disso. Há pessoal com quem eu jogo que percebe muito mais Dungeons and Dragons do que eu. Há pessoal cá em Portugal a fazer conteúdos de Dungeons and Dragons muito melhor do que o meu. E eu queria realmente fazer este apelo ao pessoal que está a assistir isto e que faz parte desta comunidade. E não me estou a referir só a criadores de conteúdo de D&D, nada disso. Se vocês são jogadores, se vocês são apenas curiosos, se vocês costumam frequentar lojas, se vocês são Dungeon Masters, espalhem a palavra, falem com o pessoal, tentem recrutar jogadores para o hobby, porque esta comunidade está a crescer e eu acho que está a crescer de uma maneira saudável cá em Portugal. Eu nos eventos vejo pessoal de todas as idades a vir jogar e isso é um dos fortes deste jogo para mim. Eu acho que Dungeons and Dragons é para toda a gente, mesmo para aquelas pessoas que acham o jogo avassalador, e sim pode ser, eu entendo, porque é demasiada informação para quem não conhece os conceitos básicos de um role-playing game, mas eu acho que é realmente um jogo para toda a gente, independentemente da idade, independentemente do background que têm enquanto gamers. Eu acho que qualquer pessoa pode jogar Dungeons and Dragons, e acho também que existe um jogo de D&D, existe uma mesa de D&D para cada um de vocês. Malta, foi isto. Digam em baixo se vocês jogam Dungeons and Dragons. Digam se vocês gostavam de ver mais conteúdos de D&D aqui no canal. Novamente, se vocês quiserem aprender os básicos do jogo, o link da minha série didática Dungeons and Dragons vai estar em baixo na descrição. E fiquem atentos a futuras notícias de D&D, porque vêm muitas coisas boas. Vai vir um documentário, vão vir novos conteúdos digitais para esta era digital de D&D. Ainda vamos ter muitos livros, novas aventuras, e eu acho que vão começar a ver cada vez mais criadores de conteúdo cá em Portugal a fazer conteúdos de D&D. E muito sinceramente, todo o sucesso para vocês. Eu espero que esta comunidade cresça e consiga chegar ao máximo número de pessoas possível. Obrigado por estarem aí desse lado, malta. Já sabem, se tiverem um tempinho extra, sigam-me nas redes sociais. Eu ando pelo X, Facebook, Instagram e claro TikTok, onde eu lanço vídeos todos os dias. Por aqui, a gente vê-se nos próximos vídeos. Até lá, malta, já sabem, divirtam-se e joguem muito.